Olá, meus amados irmãos e irmãs. William aqui falando com vocês, graça e paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Que alegria estar aqui mais uma vez reunido com vocês. Estamos no 28º dia da nossa preparação. Estamos na reta final, no último tema da nossa preparação. Terceira semana para conhecer melhor Jesus Cristo. No dia de ontem, nós vimos, amados irmãos, que nós não podemos amar a quem nós não conhecemos. Para que nós possamos amar, é preciso conhecer. E ontem nós meditamos, na verdade, o amor de Deus, o amor de Cristo por cada um de nós, que formou tudo, todas as coisas visíveis e invisíveis, e amou e fez a cada um de nós a sua imagem e semelhança. Colocou através de Jesus Cristo a cada um de nós na condição de filho amado, derramou o seu Espírito sobre nós, quis estar conosco todos os dias, onde o próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas, carta aos Coríntios, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então Deus nos ama. Nós contemplamos ontem esse amor que Deus ele tem por cada um de nós, manifestado em Jesus Cristo. E vamos continuar, conhecendo essa sabedoria eterna e encarnada que é o próprio Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a gente deve rezar a oração de Santo Agostinho, que está na página de número 160, a ladainha do Espírito Santo. A terceira oração é o hino, a oração Ave Estrela do Mar. E a quarta é a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus ou a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, certo? Então, são essas as orações iniciais. Feito essas orações iniciais, nós vamos agora meditar alguns pontos principais deste dia de hoje. 28º dia. Amor imenso da sabedoria eterna por nós e nossa ingratidão. Capítulo 3. Os desejos intensos da divina sabedoria em comunicar-se aos homens. Olha só que Deus maravilhoso. É uma afirmação, não é isso? Deus, a sabedoria que é o próprio Jesus, deseja, Ela deseja se comunicar conosco. É isso? Então, vamos ver aqui nesse número 64. Existe um vínculo de amizade de tal maneira intenso entre a sabedoria eterna e o homem que se torna incompreensível. A sabedoria é para o homem e o homem é para a sabedoria. É um tesouro inesgotável para os homens e não é nem para os anjos, nem para as outras criaturas. Esta amizade da sabedoria para com o homem deve-se ao fato de que este, na sua criação, tornou-se o resumo das suas maravilhas, o seu pequeno e grande mundo, a sua imagem viva e o seu representante na terra. Então vejam aqui que Deus, Jesus, quer se comunicar conosco. Então Jesus é para o homem e o homem é feito para Jesus. Veja que Deus fez bem todas as coisas, mas o homem, ele olhou para o homem e disse que era muito bom. Tudo aquilo que Deus faz é bom, Mas nós, seres humanos, ele tem um amor especial, porque nós somos sua imagem e semelhança. Isso é muito importante a gente meditar, Nós temos que viver, amados irmãos, essa dignidade de sermos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, número 1 aqui, Carta de amor da sabedoria eterna. Vamos ler esse número 65. Esta beleza eterna e soberanamente amável tem um desejo tão ardente pela amizade do homem que, para alcançá-la, escreveu expressamente um livro, nele revelando as suas próprias excelências, quanto anseia pela sua companhia. O livro é como que uma carta de uma namorada ao seu namorado para conquistar a sua afeição. Os desejos aí manifestados para conquistar o coração do homem são de tal maneira prementes
Os pedidos de amizade são de tal maneira ternos, os afetos e votos de tal maneira amorosos, que ao ouvi-la falar, não se diria ser ela a rainha do céu e da terra. De tal maneira necessita dos homens para ser feliz. Então veja, Deus ele tem esse desejo, ele anseia essa nossa companhia, né? Veja, um Deus tão maravilhoso que tem esse desejo, né, de estar em amizade conosco. É um Deus que quer ficar próximo de nós. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós fazemos de tudo para ficar longe de Deus, através dos nossos pecados, não é mesmo? Mas Deus é aquele que quer estar muito próximo de nós. Nós temos que ter esse desejo no nosso coração, não é mesmo? De procurá-lo, de amá-lo, de adorá-lo, de ter uma amizade com Ele. Isso é fundamental, faz parte da nossa essência nesse mundo, viver na amizade com Deus. Olha a declaração de amor de Deus aqui para a gente no número 67, né? Eu amo aqueles que me amam, e todos quantos me procurarem diligentemente hão de encontrar-me. Encontrando a mim, encontrarão a abundância de todos os bens, já que estão em mim, as riquezas, a glória, a honra, a dignidade, as delícias duradouras e todas as verdadeiras virtudes. Olha bem, né? Olha o que Deus ele está falando através desse texto aqui para nós, no nosso coração. Ele está dizendo, eu amo aqueles que me amam e todos aqueles que me procurarem. Aí, o que vai ter de ganho, né? As pessoas que procurarem a Deus, vai encontrar o quê? Todas as riquezas em abundância, né? Graças, glória, honra, dignidade, né? Tudo isso é o que Deus ele tem para cada um de nós. Deus tem graças abundantes para cada um de nós. Que maravilha saber disso, é ou não é? Então veja aqui, vamos aqui nesse número 68. Apesar de tudo quanto a sabedoria disse com palavras ternas, eu acho que aqui, ternas e insinuantes, para conquistar a amizade dos homens, ela receia ainda que, devido ao seu maravilhoso resplendor e sua soberana majestade, eles não ousem aproximar-se dela por respeito. Por isso, se lhes dirige ainda nestes termos: a sabedoria é radiante e indefectível, facilmente é contemplada por aqueles que a amam e se deixa encontrar por aqueles que a buscam. Ela mesma se dá a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa. Encontra-a sentada à porta. Isso está no livro de Sabedoria, no capítulo 6, dos versículos 12 até o 14. Então veja, olha que bênção, né? Então, Deus deseja estar próximo do homem. Deus, ele tem até um receio de que o homem não queira se aproximar dele por respeito, né? Por respeito. Mas, justamente o que diz aqui no livro da Sabedoria é que Deus, ele se deixa encontrar por aqueles que desejam amá-lo, desejam sua amizade, por aqueles que buscam. Diz aqui no livro da Sabedoria que ele se dá a conhecer aos que desejam a sua presença, desejam conhecer. Eu acredito que cada um de vocês que estão fazendo essa consagração aqui tem esse desejo de querer conhecer mais a Deus, aprofundar mais a Deus. Pode ter certeza, o que garanta aqui a palavra dele é todos aqueles que o procurarem, que quiserem conhecê-lo, ele está garantindo que justamente essa pessoa vai encontrar ele, vai encontrar a Deus, né? Nós vamos encontrar a Deus. É esse o desejo que nós temos que ter no nosso coração, essa vontade, né? Esse amor, esse zelo para com as coisas de Deus e principalmente com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é a nossa salvação, foi dado para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Então vamos aqui agora no segundo ponto, que diz o seguinte: 3 sinais de amor: encarnação, morte e Eucaristia. Então, vejamos, né?
3 sinais de amor. Primeiro, a encarnação, né? Vê aqui no ponto 69. Enfim, a sabedoria eterna, para mais facilmente se aproximar dos homens e para lhes testemunhar mais sensivelmente o seu amor, chegou ao ponto de fazer-se homem, de tornar-se criança, de fazer-se pobre e até de morrer por eles numa cruz. Quantas vezes ela exclamou: vinde todos a mim, sou eu, não tem mais. Então veja, aqui o livrinho está apontando 3 sinais de amor. Ele está falando aqui do primeiro sinal. Deus, meus amados, ele não precisava de... Ele poderia salvar a gente de todas as maneiras, porque ele é Deus, mas ele foi tão humilde que ele decidiu se encarnar na forma de humano, estar submetido a uma lei, ser julgado, perseguido, humilhado, né? Ele decidiu fazer isso por quê? Por causa do pelo infinito amor que ele tem por cada um de nós. Então o primeiro ponto é exatamente esse, a encarnação, não é mesmo? A encarnação é um sinal do amor de Deus, né? Então vamos agora no ponto 70. Querendo a sabedoria, por um lado, manifestar o seu amor pelos homens, até morrer por eles para salvá-los. E por outro lado, não podendo abandoná-los à sua sorte, eis que encontrou um segredo admirável de morrer, mas continuando a viver e permanecendo com os mesmos homens até o fim dos tempos. Se trata da amorosa instituição da Eucaristia. Então veja, né? Deus, ele se encarnou. É um sinal do amor de Deus para conosco, né? Se colocar na condição humana, frágil, para ser humilhado, para ser perseguido, né? Para ser morto por cada um de nós, né? Então veja, o segundo ponto que diz aqui, né, a questão da morte, né? Ele decidiu morrer da pior morte que pudesse ter na raça humana naquele período, era a morte de cruz. E ele se submeteu àquela morte. Por quê? Ele se submeteu justamente porque ele nos ama profundamente, né? Então, a passagem bíblica, né, do Evangelho vai dizer, Jesus diz assim, né? Não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E veja, Jesus não somente deu a sua vida pelos seus amigos, como também ele deu a sua vida para os seus inimigos. Então veja, outro sinal do amor de Deus, né? E esse número 70 diz aqui que Deus derramou mais amor ainda sobre nós quando ele se decidiu, né, se transformar, né, se deixar ser buscado pela Santa Eucaristia. A Eucaristia também é sinal do amor de Deus, derramado a cada um de nós, não é verdade? Então, aqui diz que ele encontrou uma maneira de morrer, né, o segredo admirável de morrer, mas continuar vivendo, continuar a viver e permanecendo com os homens. Então, de que forma ele encontrou para que isso acontecesse? Justamente na Eucaristia. Através da Eucaristia, nós permanecemos em Jesus e Jesus permanece conosco, né? Por que isso? Porque ele deseja essa companhia do homem, né? E muito mais, nós temos também de corresponder a esse amor, não é verdade? De querer, de estar em amizade, união com Jesus. Vamos agora a esse ponto 3. Ingratidão dos que rejeitam a sabedoria. Então veja, meus amados irmãos, vamos meditar esse ponto 71 que eu acho muito forte, né? Quão grande será a nossa insensibilidade e a nossa ingratidão se não nos deixarmos comover pelos ardentes desejos, pelas amorosas invenções e provas de amor da amável sabedoria para conosco. Então aqui fala a respeito da insensibilidade, né? Você vê como Deus ele nos ama, como Deus ele deu seu próprio Filho para derramar até a última gota do seu sangue por cada um de nós, né? Ao ponto de jorrar sangue e água lá da cruz, de ser humilhado, trajado, né? Jesus padeceu ali sob Pôncio Pilatos, né? Ele foi crucificado, como reza o nosso credo, por cada um de nós, né? E ressuscitou ao terceiro dia, continuou aparecendo, enviou seu Espírito Santo sobre nós, né? Hoje nós temos condições de dizer que somos templos do Espírito Santo, porque Deus derramou o seu Espírito em nós, né? O seu Espírito Santo, esse Espírito de vida
que nos dá alegria, né? Que nós recebemos no batismo, que nós recebemos a confirmação através do crisma, da crisma, onde nós temos a oportunidade de que Jesus ele se fez pequeno um pedaço de pão para nos alimentar. Por que tudo isso? Porque justamente ele deseja estar com cada um de nós, não é verdade? Olha bem aqui o que o santo diz, ó, nesse ponto aqui, nesse parágrafo. Diz com efeito o Espírito Santo: aqueles que desprezaram a sabedoria não apenas se prejudicaram a si próprios, vendo-se impedidos de conhecer o bem, mas deixaram ainda aos homens um testemunho da sua insensatez, para que os seus pecados não pudessem ser esquecidos. Então é muito triste, né? Não é mesmo, amados irmãos? Uma pessoa que vive nesse mundo sem fé, sem buscar a Deus, essa pessoa, ela é uma pessoa iludida, ela é uma pessoa enganada. Infelizmente, é uma pessoa que não tem sentido a sua vida, porque nós fomos criados para Deus e nós iremos voltar para Deus. Temos que viver essa vida aqui se preparando para uma realidade superior, né? Viver contemplando Deus, a sua glória, o céu. Foi para isso que nós somos criados, né? Nós temos um coração que foi criado com esse objetivo de viver eternamente com Deus no céu, adorando, né? Exaltando, contemplando a sua glória. Não é verdade? E aqui vem dizer, ó, 3 consequências de quem não trilha esse caminho, né? Olha só que forte, né? 3 desgraças sofrem em vida aqueles que não se importam de alcançar a sabedoria. Ó, desgraça número 1. Cai na ignorância e na cegueira, né? É uma pessoa que é ignorante, uma pessoa que coloca a sua força, a sua fé nos bens materiais, nas pessoas, no seu emprego, ou no seu trabalho, ou em qualquer outra coisa a não ser Deus, que não tem Deus como centro na sua vida. O que essa pessoa é? Infelizmente, é uma pessoa ignorante, uma pessoa cega, que infelizmente, uma hora ou outra as escamas elas vão ter que cair, de uma forma ou de outra, né? E nesse caso não é nem infelizmente, será feliz quando isso acontecer, né? Porque ela vai entender quando acontecer algo, né, que possa fazer com que ela se aproxime de Deus, ela vai entender que sem Deus ela não é nada. Nós sem Deus não somos nada, somos apenas um pó, né? Uma folha seca que voa para um lado e para o outro, né? Então, um segundo ponto que acontece muito ruim é a pessoa cair na insensatez, né? Ser ignorante, ser insensato, ser uma pessoa sem sabedoria, sem inteligência, né? Uma pessoa que troca os pés pelas mãos, que não sabe o que é o certo e o que é errado, e muitas vezes até escolhe o errado, né? Propositalmente. Uma pessoa insensata, né? Um terceiro ponto aqui, ó, de uma pessoa que não procura sabedoria. Cai, por fim, no escândalo e no pecado, né? Quantas pessoas, na verdade, que acabam, né, não temendo a Deus e caem nessa situação de escândalo, de pecado, né? Nós vemos isso todo dia nos jornais, não é mesmo? Especialmente aqui, eu vou dar um exemplo, a questão política, por exemplo, né? Quantos escândalos, né? Dessas pessoas que roubam milhões, né, dos cofres públicos, onde esse dinheiro poderia ser usado, né, para a saúde pública. Quantas pessoas não morreram ou morrem todos os dias por conta de pessoas que acabam roubando, desviando o dinheiro que deveria ser aplicado para o bem de todos, né? Então são exemplos, né, de escândalo, né? Cair no escândalo, cair no pecado, quer dizer isso, né? E infelizmente muitos acabam pagando, né, por tudo isso, né, pelo pecado também dos outros. Então veja, a pessoa que não procura a Deus é uma pessoa ignorante, uma pessoa que mais cedo ou mais tarde é uma pessoa que cai na questão do pecado, no escândalo. Tem uma vida sem sentido, não é mesmo? Então vamos aqui agora para a parte da conclusão, né? Número 72. Desejemos, pois, e procuremos unicamente a sabedoria. Ela é mais preciosa do que as pérolas, e não há tesouro que a possa igualar. Qualquer que seja o dom de Deus, ou sejam quais forem os tesouros celestiais que possais desejar, se não desejardes a sabedoria,
estareis a desejar algo que lhe é muito inferior. Então, aqui, né, é uma importante decisão que a gente toma na nossa vida, é a gente ter essa sede, né? Eu bato nessa tecla que é uma coisa especial, essencial para a nossa vida, para que a gente possa viver de uma forma plena nessa vida. A gente precisa buscar sempre a Jesus Cristo, né? Aprofundar a nossa fé, amá-lo, adorá-lo, aprofundar a nossa oração, aprofundar o conhecimento na palavra de Deus, a nossa intimidade no dia a dia com Ele, né? Aprender a contemplar, intimidade com a Virgem Maria, né? É muito importante para que nós possamos ser pessoas felizes, não é mesmo? E agora nós vamos para as leituras bíblicas do dia. Especialmente no dia de hoje a gente tem 3 leituras. A primeira se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, 15 e 16. Né? Evangelho de São Lucas, capítulo 15 e 16. Então diz aqui, né? Tem o título, A Ceia Pascal. Vamos ler aqui, né? Versículo 15. E disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando um cálice, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Isso exprime o que para cada um de nós? Exprime o grande desejo que Deus ele tem de estar conosco, né? Uma segunda leitura aqui do dia 28 é 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 27. Para não o vídeo ficar muito longo, eu vou ler aqui para vocês acompanham aí ou pausam o vídeo e coloca aí na passagem bíblica, certo? Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti na noite em que foi entregue. O Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é para vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu nome, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós temos também uma leitura para esse dia, que é João capítulo 6, versículo 51, onde Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então você vê, né, amados irmãos? Você vê que nessas 3 leituras exatamente vai coroar tudo aquilo que nós meditamos no dia de hoje. Primeiro, a encarnação de Cristo, o desejo que ele tem de estar muito próximo de nós. Segundo, a sua morte, né? Que ele se entregou por cada um de nós, sofreu na cruz, derramou o seu sangue para nos salvar. E no terceiro ponto, a sua presença na Santa Eucaristia, onde ele não somente deseja, como ele torna em ato, né, essa vontade que ele tem de estar muito próximo de cada um de nós. Então, esse foi o nosso estudo de hoje, o 28º dia. Vamos perseverar, estamos na reta final, né? Nós vamos renovar para quem vai renovar e quem vai fazer a primeira vez. Vamos querer, né, cada vez mais nos unir a Jesus por meio da Virgem Maria. E para isso, vamos continuar conhecendo esse amor de Deus que ele tem por cada um de nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Amados irmãos e irmãs, graça e paz. Até amanhã, se Deus quiser.